Olá, a paz do Senhor. Espero que estejam todos bem. Tem exatamente 4 semanas, um mês que eu não gravo devocional. E hoje eu tô voltando para a honra e glória de Jesus. Amém? Amém. E na casa nova. E o símbolo do Corinthians continua ali, minha gente. Ignorem, presta atenção na palavra aqui. A leitura de hoje, ela tá lá em Atos, tá? Atos 5, dos versículos 1 ao 10. É um pouquinho grande, mas eu vou ler para vocês, tá bom? Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que o ouviram, o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Amém. Ananias e Safira. Eu acredito que a maioria já conhece a história desse casal que vende uma propriedade e combina entre si de reter uma parte, tá? Mas qual o problema? Vamos lá. É interessante depois ler o capítulo 4 ali, do versículo 32 até o 36, fala da parte que os discípulos, eles repartiam os seus bens, tá? E no versículo 36 e 37 diz: José, um levita Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Aí vem em seguida, um homem chamado Ananias também vendeu, ou seja, a ideia que nos dá é que ele quis fazer igual a Barnabé, né? Mas qual o problema, né? E aí, se a gente for ver, na verdade, a gente lendo os versículos ali do 32, no capítulo 4, até o 37, a gente vê que havia um pacto, né? Ali entre, um acordo entre ali, né? A igreja, né? Que é a primeira igreja, a igreja primitiva. E eles repartiam os seus bens, na verdade eles entregavam aos apóstolos, os apóstolos que faziam essa repartição, né? Essa divisão. E lá fala que era dividido segundo a necessidade de cada um. Então avaliava a necessidade de cada família e fazia-se a distribuição de acordo, né, atender as necessidades daquela família. E diz que eles não passavam necessidades por conta dessa repartição. Então eles dividiam o que eles tinham, né? Mas eu não quero falar sobre isso hoje. Hoje eu quero falar sobre Ananias e Safira, né? Eles foram acusados de serem ambiciosos, se a gente for parar para analisar, né? Eles enganaram, mas a questão não é enganar os homens, foi tentar enganar o Espírito Santo de Deus, né? Ambos pecaram porque tentaram convencer os outros da igreja que eles estavam dando todo o dinheiro que eles haviam recebido da venda. Então eles, vamos omitir essa parte, eu ganhei 1.000, e aí eu chego lá e falo, eu ganhei 500, eu omito os outros 500. E aí Pedro fala, mas a propriedade não lhe pertencia, o dinheiro não lhe pertencia? Então, ou seja,
a gente pode entender que talvez ele não fosse obrigado, né? Foi voluntário. Havia um acordo e foi voluntário. Ele pegou um lote dele, ele vendeu. Só que aí acho que na hora que ele viu o montante, ele ficou com dó, eu imagino eu, né? Isso acontece com a gente às vezes, quando a gente vai fazer uma oferta, né? E a gente fica com dó, às vezes, de ofertar um valor muito alto, né? E aí foi mais ou menos o que aconteceu com eles aqui, acredito eu. Então eles resolveram reter uma parte. Ah, vamos guardar um pouquinho pra gente. A gente vai lá e fala que ganhou X, né? Que foi vendido por X. Então eles mentiram, né? É mentira. O plano deles foi um engano, né? Uma mentira, né? E por isso que Pedro vai lá e faz as perguntas, né? Contesta ele, né? E fala: o dinheiro não estava em seu poder? O que te levou a pensar tal coisa? Você não mentiu para os homens, você mentiu para Deus. E ali a gente vê que houve uma consequência, né? Ananias cai morto. E 3 horas depois, mais ou menos, a Bíblia diz cerca de 3 horas mais tarde, a minha tá na... Essa que eu li é a Nova Tradução. A NVI, Internacional. E aí ela chega, e aí o que ela faz? Ela mente também, né? Então, ela teve, eu vejo assim, que Safira, ela teve uma escolha. Ela poderia ter falado: ai não, eu não posso fazer isso. Põe em cima, filho, joga no lixo, por favor. Ela poderia ter falado a verdade, ela poderia ter falado: olha, eu combinei com meu marido da gente reter uma parte, mas eu entendo aqui no meu coração que isso não é certo, que isso não foi acordado por nós, mas o valor foi tanto. Só que não, ela se manteve leal ao plano que ela já havia combinado com seu marido. Ah, então eu não posso ser leal ao meu marido, eu não posso ser leal à minha esposa? Não distorçam o que eu estou falando. Nós devemos lealdade sim aos nossos cônjuges. Porém, nada nesse mundo deve ser maior do que o nosso compromisso com Deus, do que nossa lealdade com Deus, do que nossa vida com Deus. A palavra nos diz que Deus, ele deve estar acima de todas as coisas, ele é o primeiro. Então, ela por sua lealdade era devida ao esposo e não a Deus, porque ela colocou a lealdade dela com o esposo dela acima da lealdade dela com Deus. E o que houve com ela? Ela sofreu as consequências desse engano, né? Ela também caiu morta logo em seguida, né? Então, Ananias e Safira, eles sofreram por conta de uma mentira. Mentira, talvez para nós seja difícil compreender, né? Mas eu creio que o propósito de Deus de agir desta maneira naquela época era para que isso fosse um testemunho, né? Do quão terrível é a mentira aos olhos do Pai. Deus abomina a mentira. Então foi uma maneira de testemunhar isso, porque a Bíblia fala que houve grande temor, né, ali na igreja após esse acontecimento. Então, ninguém teve qualquer dúvida de qual é a opinião, o conceito de Deus sobre a mentira, né? Como Deus se sentiu com aquela mentira. Voltando, então nós devemos tomar consciência, né, de que aquelas pessoas que nos cercam, elas devem saber que nós somos verdadeiramente honestos, tá? Eu não estou dizendo que pode ser que só porque eu sou cristã eu nunca vou cair no pecado da mentira. Não, isso já é uma mentira por si só, porque nós também pecamos, nós somos falhos, tá? Mas nós devemos ter a consciência de procurar ser pessoas verdadeiramente honestas, pessoas que procuram sempre falar a verdade e que prezam pela verdade. A gente deve sempre examinar a nossa vida, né, para certificar de que nós estamos andando de maneira honesta, né? Eu anotei aqui que não há meio termo quando somos confrontados, né? Ou falamos a verdade ou falamos a mentira. Então a gente sempre vai ter o direito de escolha. Ah, mas eu estou sendo confrontado. E agora? Você vai ter a escolha. Ou você mente ou você fala a verdade. Não existe meio termo, tá? É importante a gente lembrar que não tem meio termo. Ou eu minto ou eu falo a verdade. Ou eu sou honesta ou eu sou desonesta. Não existe meio termo.
Vai lá no banheiro, amor. Então, eu queria só trazer essa reflexão para vocês e dizer que para nós orarmos no sentido de pedir sempre para Deus nos perdoar e ajudar que a gente viva de forma honesta, né? E tem alguns versículos que nos ajudam a refletir sobre a mentira. Eu vou escrever eles aqui, depois quem tiver interesse pode ler, tá bom? Então a minha oração nessa semana, no dia de hoje, é que esse devocional, essa leitura, né? Depois leiam com calma. Vocês podem ler Atos 4 e 5, né? O contexto todo. E que essa leitura, né, nos relembre sobre a gravidade do pecado e como Deus abomina a mentira. Amém? Eu espero que você seja abençoado por essa palavra. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Um beijo.